Oi, eu sou Ana e eu vou apresentar sobre geometria espacial hoje para vocês. Então, a geometria, a geometria espacial ela é um ramo da geometria que vai se dedicar a estudar aquelas formas tridimensionais, ou seja, aquelas formas que possuem altura, comprimento e largura. Esses sólidos, eles são transpassados, eles são delimitados por planos. E dentro dessa geometria espacial a gente vai ter alguns conceitos muito importantes, como o volume, que vai determinar ali a capacidade desses sólidos geométricos, e a área total, que vai mostrar ali a quantidade, né, de superfície que a gente tem naquele sólido geométrico. Então, para falar de geometria, a gente precisa falar sobre conceitos básicos da geometria, que é o ponto, a reta e o plano. O ponto, basicamente, é um conceito da geometria, né, um elemento da geometria, que tem as suas dimensões desprezíveis, né? Ele é só um pontinho ali. Mas ainda que ele tenha dimensões desprezíveis, ele é fundamental para a geometria, porque tudo da geometria vai vir de um ponto. Então, por exemplo, a reta, ela é um conjunto de pontos alinhados infinitamente. Então, a reta, ela não vai ter fim, né? Ela é para sempre ali. E o segmento de reta não, ele vai ter uma reta delimitada por dois pontos. Isso é um segmento de reta. E o plano, como eu tinha falado, ele é muito importante porque ele é uma coleção infinita de pontos alinhados em uma linha reta, mas que não estão contidos numa única linha. Então, eles sobem, né? E o plano, ele é uma região infinita bidimensional. E como eu falei, né, os sólidos geométricos, eles são delimitados por planos. Então, alguns sólidos geométricos que eu quis citar aqui, que são os mais comuns, os mais vistos, é o cubo, a esfera, o cone, o paralelepípedo e o cilindro. Então, aqui eu coloquei alguns volumes, né? Então, o volume do cubo, se o lado for chamado de A, o volume é A ao cubo. Da esfera, que tem um raio, o volume vai ser 4/3 de πr ao cubo. O cone vai ter aqui um raio e vai ter uma altura. E o volume vai ser 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. O paralelepípedo, né? Se a gente chamar os lados dele de A, B e C, o volume vai ser a multiplicação, né? Vai ser o produto entre esses lados. E do cilindro, a gente vai ter aqui um raio e também uma altura, e o volume vai ser πr ao quadrado vezes essa altura. Já as áreas totais dessas mesmas figuras geométricas, a gente vai ter que o cubo vai ser 6 vezes A ao quadrado, né? Onde A é o lado do cubo. Da esfera, a gente vai ter que vai ser 4πr ao quadrado. Do cone vai ser πr g mais r, onde g é a geratriz do cone. Para o paralelepípedo, a gente vai ter aqui uma expressão interessante, né, que vai ser 2ab mais 2bc mais 2ca, onde a, b e c são os lados do paralelepípedo. E do cilindro, a gente vai ter 2πr, r mais h, onde r é o raio e h é a altura, né? A gente consegue essa área total do cilindro. E agora a gente vai resolver uma questão muito interessante aqui do vestibular da UESB, de 2023, que envolve muito bem esses conteúdos. A questão diz assim: um paralelepípedo retângulo tem as seguintes dimensões: 5 centímetros, A centímetros e B centímetros. Sabe-se que a razão entre A e B é 3/4 e que o volume desse paralelepípedo mede 540 centímetros cúbicos. Nessas condições, a área total desse paralelepípedo mede quanto? Então, ele pergunta aí. Então, a gente tem aqui, eu vou desenhar aqui um paralelepípedo bem simplesinho, né? Aqui mede 5, aqui mede A e aqui mede B. O que a questão nos diz é que a razão entre A e B é de 3/4, que o volume é 540 centímetros cúbicos. E ele pede a área total. Bom, dessa expressão aqui, eu posso tirar que A é igual a 3/4 de B. Então, aí eu posso escrever que o volume é igual a A vezes B vezes 5, e que isso é igual ao valor que ele deu, né, que é 540, né, centímetros cúbicos. Então, A eu chamei de 3/4
de B vezes B, né, vezes 5, 540. Então, eu posso multiplicar esse B, vai ficar B ao quadrado, né, e aqui eu vou ter 540 vezes 4 dividido por 15. Essa continha aqui vai dar B ao quadrado é igual a 144. Então, B, o valor de B é essa raiz, né, que vai dar 12. Então, se B é 12, A é igual a 3/4 de B, que é 12. Isso significa que A é 9 centímetros, né? Aqui também, centímetros. E aí a gente pode ver que a área total vai ser 2AB mais 2BC mais 2CA. E aí, como a gente tem os valores de A, de B e de C, quando a gente faz essa multiplicação, eu acho que essa área ela é exatamente igual a 426 centímetros quadrados. E isso é a letra D. Muito bem. Essa é uma questão que envolve função, envolve razão, envolve área, envolve volume, envolve todos os assuntos interessantes aí. E aí a gente também tem uma questão aqui do Enem, né, do ano passado. Então, a foto mostra a construção de uma cisterna destinada ao armazenamento de água. Uma cisterna como essa, na forma de um cilindro circular reto, com 3 metros quadrados de área de base, foi abastecida por um cursor de água com vazão constante. Então, aí, informações importantes. O seu proprietário registrou a altura do nível da água no interior da cisterna durante o abastecimento em diferentes momentos de um mesmo dia, conforme o quadro. Então, aqui está a foto da cisterna e aqui está o quadro, né? Então, 6 horas da manhã estava com meio metro e 3 horas da tarde estava com 3,2 metros. E aí ele pergunta, qual foi a vazão em metros cúbicos por hora do cursor de água que abasteceu a cisterna? Então, vou desenhar novamente aqui, tentar desenhar aqui tipo um cilindro. E aí, porque ela fala que é um cilindro, né? E aí a gente começou aqui com meio metro, e terminou com 3,2 metros. A área, é de 3 metros quadrados. E ele pergunta qual é a vazão. Vou chamar a vazão aqui de K. De Q. Então, a vazão, ele quer em metros cúbicos por hora. Então, daí eu já tiro que eu vou ter que pegar o volume e dividir pelo tempo. O volume, ele vai ser o quê? Ele vai ser a área da base vezes a altura, né? Então, o volume vai ser 3 vezes a altura, eu vou diminuir, né? Só o tempo que a gente sabe, né? Então, vai ser 3,2 menos meio. Essa continha aqui de volume vai dar 8,1. E aí, a vazão vai ser o quê? Vai ser esse volume, que é 8,1, dividido pelo tempo. Então, foi de 6 da manhã às 3 da tarde. Então, foram 9 horas. E isso aqui vai dar 0,9 metros cúbicos por hora, que é exatamente a letra C, né? Então, o gabarito aqui, letra C. Então, a gente percebe com essas duas questões interessantes que a geometria, ela tá muito no nosso dia a dia, né? Seja numa noção de espaço, de tamanho, um engenheiro vai usar a geometria para construir um prédio, uma pessoa vai usar a geometria para a construção e mobiliamento de uma caixa d'água, de uma cisterna, como a gente viu na questão do Enem, bem contextualizada. E essa questão da geometria espacial, ela aparece muito no Enem, no vestibular da UESB e em demais processos seletivos. Então, é muito interessante a gente se atentar a esses aspectos, né? É um assunto bem interessante. Aqui estão as minhas referências, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e é isso.